Fala amigos orquidófilos, nós estamos começando mais um vídeo hoje para responder algumas questões que ficou a respeito do plantio, que nós fizemos de semi-hidroponia. Foi o caso desse vaso, que nós fizemos aqui, um plantio. Deixa eu ver se eu consigo aproximar e focar. Conseguimos focar aqui, ó. Esse foi o plantio que nós fizemos utilizando, aquele método que muitas pessoas já fizeram uso, utilização, que é o sistema de semi-hidroponia. E aí veio algumas perguntas a respeito deste plantio aqui. Essa planta plantada dessa forma, ela pode pegar fungos com mais facilidade? Essa era uma das perguntas. Outra pergunta que eu vi também, esse método de plantio, ele serve somente para Phalaenopsis? Outra pergunta foi também a respeito do substrato. Eu vi que você plantou somente na pedra. Somente com a pedra que daria resultado? Bom, gente, eu vou começar respondendo pelo substrato, tá? Para poder chegar, inclusive, no assunto, no tema da umidade. Então as pessoas me perguntavam se o fato de eu ter plantado na pedra poderia ser usado outro substrato e me perguntaram sobre fungos nessa condição, Vai ter umidade, água aqui parada o tempo todo, se facilita a planta a ser acometida por fungos, beleza? O fato de eu ter plantado utilizando pedra nesse sistema é porque nós já temos uma umidade relativa aqui já bem alta, Então já não se faz mais necessário nenhuma utilização você não precisa colocar, por exemplo, esfagno no meio de cultivo como esse, correto? Porque você já a água está aqui embaixo o tempo todo ali, então você já aumentou a quantidade de umidade que esse vaso teria. O fato de eu usar pedras é justamente e por conta desse lance dos fungos, Então por isso que eu disse que uma coisa vai emendar com a outra. Quando nós estamos fazendo a utilização de um sistema como esse e não temos o cuidado de colocar também um substrato que seja mais seco, que ele não fique sobre as raízes ali, umedecendo as raízes o tempo todo, porque o objetivo nesse sistema aqui não é esse. O que a gente quer, veja que o substrato está aqui, Então a água está aqui embaixo, ó. Ela está quase um palmo de altura, de diferença ali entre onde está a raiz da orquídea e o substrato dela. Então nós só estamos realmente mantendo a umidade. Agora, quando você faz a utilização de um sistema desse, utiliza esfagno, utiliza de repente carvão, pinos e tal, e não que você não possa, veja bem, você pode, mas o controle total disso é você principalmente ter o cuidado com a rega e a atenção com o seu clima. Se o seu clima ele já é um clima quente, e você fica molhando essa planta, independente desse sistema ou de qualquer outro que você vai usar, o risco de você ter um problema com fungo, ele é eminente. Então a água aqui ela já vai trazer mais umidade. E a gente tem o plástico ainda que também retém mais a umidade. E aí eu uso a pedra então para ela ser essa quebra, Onde a gente mesmo quando molhar, a gente vai ter a secagem mais rápido, somente a umidade ali embaixo. Então o fato é nós diminuímos bastante o risco quando nós fazemos a utilização da pedra para fazer o cultivo de semi-hidroponia. Mas nós não eliminamos o fato de que essa planta sim ela fica mais sujeita em condições principalmente climáticas mais quentes a estar a umidade e calor, elas favorecem os fungos. Mas olha, gente, não se apega nesse lance não, tá? Muita gente faz uso disso aqui, inclusive com outros substratos e tal, e não é esse bicho papão todo. Então, se vocês quiserem fazer essa experiência, eu super recomendo, para você, principalmente para essas plantas mais difíceis de serem cultivadas e tal, essas plantas que têm necessidade maior de umidade. Isso aqui é excelente, tá? Agora a questão se isso aqui é feito para plantar Phalaenopsis, longe disso. Existem cultivadores que fazem sistema de semi-hidroponia até mesmo para Cattleya. Então tem gente que faz a utilização desse sistema de cultivo para uma boa gama, ou para quase toda a coleção que possui, Não necessariamente nessa ordem que nós estamos vendo aqui, onde a planta foi utilizado,
uma PET para ser feita. Então tem gente que gosta daquela coisa um pouco mais requintada, escolhe vasos para perfurar, para fazer uma coisa diferente, ficar com aspecto mais bonito. Apesar que eu honestamente, né, acho muito interessante, fica muito bacana, um visual bem diferenciado para dentro do nosso cultivo também. Então eu honestamente gosto bastante do visual que isso gera. Aí você pode perguntar assim: ah, Fábio, mas em todos esses anos você nunca apresentou isso, né, pra gente, você não cultiva isso dessa forma. Bom, é bem verdade mesmo que eu não faço o cultivo dessa forma, tá, gente? Mas também é verdade que eu não faço exatamente isso em todos os meus vasos por diversas razões. A primeira delas é que eu tenho muitas plantas e eu teria que fazer corte e recorte de muito vasilhame, né? Pegar muitas PETs para fazer esse processo aqui. E sendo assim, a gente está dentro de um mundo na praticidade, né? Tá todos nós atrás de praticidade. Então, quando se fala de praticidade, a gente quer uma coisa mais pronta. Não significa que é porque tem dinheiro, porque esse, porque aquele, não. Significa que praticidade também é dinheiro. Quando você consegue poupar o seu tempo fazendo o que você ama, né? Você também está ganhando dinheiro. Quando você de repente você compra um vaso que é pronto para você adiantar o teu lado, você consegue cultivar orquídeas, mas isso não tirou o tempo do teu com a tua família, com o teu trabalho. Então essa praticidade é uma coisa que também tem que ser levada em conta quando você escolher cultivar orquídeas. Agora, a gente pensando no dinheiro, esse sistema aqui, gente, ele é baratíssimo. E como disse, vocês podem ver aqui, ele fica realmente muito, muito, muito bacana. Então, ó, olha só como fica bacana isso, gente, né? É um sisteminha que fica legal, o visual fica legal, né? A gente consegue ver que a planta fica bonitinha aqui. E não é uma questão só de beleza, de visual, mas uma questão de atender a necessidade de determinadas plantas. Quando nós pensamos na semi-hidroponia, nós estamos pensando em entregar para essas plantas a umidade que falta a elas. Seja por conta do nosso espaço, seja porque nós queremos atingir aquele objetivo de chegar mais próximo do que a natureza entrega para essa planta. Tudo isso tem que ser levado em conta quando se escolher esse meio de cultivo. Ah, e se ele serve para tudo? Serve para tudo. Como diz, tem muita gente que cultiva até catleia, cultiva de tudo nesse sistema aqui. Agora, nas plantas que eu vejo que realmente tem uma representação maior, é sim para Phalaenopsis, para Vandas, né? Agora veja, Vandas pequenas que estão em desenvolvimento, não adianta, né? A gente não pode imaginar para um vasilhame, uma PET, você colocar uma Vanda dentro, não tem condições. Aí você vai tendo a criatividade de ver, de repente, potes maiores para fazer, de repente, até esse sistema para plantas que são também maiores. Plantas que são muito beneficiadas por esse sistema também as Paphiopedilums, né? As Phragmipedilum, Drácula, que mais? Masdevallia, Pseológenes, são grupos de plantas, né? Bumbunphilums, nossa, vai embora, Miltonia. Nós temos muitos gêneros que vão certamente amar esse sistema que você vai ter condições de entregar mais umidade. Incluindo, como disse, inclusive quando fiz o vídeo, que plantas amazônicas serão então incríveis para isso aqui, né? Se você tem um clima seco aí, cara, olha só, preste atenção nisso, meu amigo e minha amiga. Tem um clima seco, quer cultivar Violácea, Catasetum, a Cattleya luteola, ou seja, são grupos de plantas que tem extremidade, que gostam de calor, mas também sentem falta da umidade. Se você tem um clima seco, puxa, esse sistema certamente vai servir você. Então eu gostaria que vocês se animassem, né, a faça a experiência, me marca lá no Facebook, depois que você fez na sua casa. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar no final desse daqui, para você ver como é que eu fiz esse sistema de semi-hidroponia, como é simples, como é barato, gente, e como entrega resultado para suas plantas, né? Então nós temos aqui o PET, que é gratuito, é do teu refrigerante ou do refrigerante do vizinho, que coloca no lixo no dia seguinte. Quer dizer, você acha isso aqui aos montes. Então a gente faz muitos benefícios, né? Até pensando na reciclagem desse tipo de material, onde a gente contribui com a natureza, né? Com o meio ambiente, ao reaproveitá-lo dessa forma. Então é barato, praticamente de graça, porque a única coisa que você vai gastar aqui, como foi que aconteceu no vídeo que eu mostrei, foi a pedra, praticamente a pedra, porque o isopor que eu uso na parte de baixo, você encontra também aos montes por aí, a orquídea, claro, né, que você vai ser o seu custo,
Esse arame mostro como fazer no canal. Também, se você tiver interesse como fazer arame ou dependurador ou suporte, como você preferir, aqui no canal tem também como você pode fazer isso. E aí isso tudo sai com um custo muito baixo e você consegue fazer não somente ter o vaso para sua orquídea sem precisar comprar, como adequar um vaso para a maioria das plantas que você sente essa necessidade de mais umidade. Então se adequa para ela e poupa no bolso. Chegamos naquele momento que você deixa o seu like e que você se inscreve no canal e eu vou embora. Meu muito obrigado pela companhia de você que esteve até aqui comigo nessa parte do vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu cultivo, e que você, como disse, né, comenta o que você acha aí. Você gostou? Esse tipo de cultivo você acha que pode ser bacana? Você já cultiva assim? Se você for fazer, me marca aí nas redes sociais, no Facebook. Ó, Fábio, fiz o meu aqui, veja como ficou. Bacana também ter essa interação com vocês e ver se isso realmente alcançou o objetivo que era levar esse conhecimento para você, amigo orquidófilo, tá bom? Um super beijo, a gente sempre se vê por aqui.